Oi gente, eu sou a Pauline e hoje a gente vai montar um bolo. Eu ia fazer uma live, mas acabou ficando muito tarde, então eu resolvi gravar esse vídeo para não perder a oportunidade de mostrar como é que eu monto esse bolo para vocês. Esse bolo que eu vou montar hoje é feito com uma massa amanteigada, porque, na minha opinião, a massa amanteigada ela tem mais estrutura para fazer o bolo um pouquinho mais alto, apesar de esse em questão não ser tão alto assim. Ele vai ficar com aproximadamente 15 centímetros de altura. A gente vai fazer um bolo de 10 centímetros de diâmetro com uma massa de 2 centímetros de altura, cada camada, né? Ó, ela é fininha. E o recheio dele vai ser brigadeiro com Oreo, tá? Vamos lá então? Ó, aqui eu tenho o buttercream. Esse buttercream eu vou usar para fazer a cinta de contenção. Eu vou explicar para vocês direitinho o que é a cinta de contenção. Aqui ele já está descongelado e aqui é ele congelado. Como ele é feito de manteiga, ele fica bem durinho, tá vendo? Essa é a graça do buttercream, porque ele fica bem durinho, então a gente consegue até pegar o bolo com a mão quando ele está gelado. Ele facilita bastante a vida, além de ser uma delícia, tá? Então vamos lá? Ó, só falando aqui, eu vou montar o bolo em cima desse cake board de madeira. Esse daqui é da Cake Boards Avaré. Eu não tô no Brasil, então aí provavelmente você vai encontrar cake boards de outras marcas, tá? Aqui eu só acho desse, porque o resto é tudo de papelão um em cima do outro, aí eles embrulham com contact, não fica tão legal. Então eu preferi usar esse cake board Avaré, que ele é muito mais firme por ser de madeira, de MDF, tá bom? Vamos lá então. Ó, aqui eu tenho aqui eu tenho 5 camadas de massa, então vão ser 5 camadas de massa e 4 de recheio. Aqui eu prefiro colocar tudo no saquinho de confeitar primeiro. Eu já tenho aqui o meu recheio de brigadeiro, que tá aqui num copo. Tá aqui num copo, mais na manguinha de confeitar. E aqui eu tenho uma caneca com a manga de confeitar apoiada. Ó, eu prefiro usar assim para não melecar muito a mão, tá? Mas tem outra opção também. Em vez de colocar no copo, você pode fazer assim, que funciona super bem também. Você usa a sua mão para fazer um copinho, ó. Você dobra ela e coloca a mão aqui. Tá vendo? Prontinho. E aqui você coloca o que você precisa colocar, tá? Eu prefiro pôr no copo, eu acho mais fácil. Ó, esse buttercream aqui, ele tá parado. Então, o bom é a gente sempre bater ele um pouquinho pra ele não ficar com esse aspecto mais cheio de bolha, tá vendo? Se eu bato ele, eu tiro as bolhas e aí facilita um pouco tanto para espatular quanto para fazer a cinta de contenção. Se você tivesse uma quantidade muito grande de buttercream aqui, você poderia usar a raquete ou o globo da batedeira para bater bastante até ele ficar bem lisinho, tá? Por enquanto aqui, ó, como é pouquinho, eu vou usar só a espátula mesmo, tá? A espátula de silicone. É literalmente fazendo assim, gente, ó. Dá pra ver aí? Bom, bati ele aqui, então eu vou colocar ele aqui no meu saco de confeitar. Hoje eu só vou montar o bolo, tá? É importante, depois que a gente monta o bolo, é importante a gente deixar ele descansar por algumas horas. Eu costumo deixar ele descansar por aproximadamente 8 horas. Como agora aqui
é 6h30 da tarde, eu só vou mexer nele amanhã de manhã. Eu vou deixar a noite inteira na geladeira, não tem problema. E amanhã eu espatulo ele, tá? Então, vamos começar? Deixa eu trazer minha bailarina pra cá. Dá pra ver certinho? Acho que dá, né? Acho que dá. Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho a camadinha de bolo. Essa é a camada que tava pra forma. Essa é a parte mais lisinha que tava pra forma. Eu geralmente começo com ela e termino com ela. Então, sempre que a camada for mais lisinha, eu vou colocar em contato com o cake board, tá? É melhor do que começar por essa parte aqui, que ela tá mais irregular, tá vendo? Aparecem os furinhos da massa, então eu prefiro deixar essa parte pro cake board. Pra grudar o bolo no cake board, eu uso um pouquinho de buttercream, tá? Esse bolo aqui, ele não vai ser transportado, mas se fosse para ser transportado, você vai levar para casa da sua mãe, do seu pai, enfim, de alguém da sua família, você poderia colocar um pouquinho de glucose, que é aquela... Vou mostrar para vocês. Ó, isso daqui, a gente usa ela... geralmente é usado em brigadeiro, essas coisas para aumentar a validade deles, tá? Gente, isso daqui, para grudar o bolo, é maravilhoso, porque ele literalmente é uma colinha, tá? Ele é bem viscoso e bem grudentinho. Eu vou usar só porque já tá aqui, né? Então vamos lá. Vou centralizar aqui, de forma que ele tenha a mesma distância das extremidades desse lado e desse lado. Tá centralizado? Então eu vou começar. Aqui, gente, eu tenho água com extrato de baunilha. Eu tenho duas opções para molhar esse bolo, tá? Duas formas de molhar esse bolo. Uma é colocar um pouquinho dessa água aqui nesse potinho e depois vir com um pincel para molhar esse bolo, que é o que eu vou usar hoje. Ou se não, colocar essa calda aqui dentro e molhar com essa garrafinha, tá? Eu não vou molhar com ela hoje porque ela, não sei o que aconteceu, ela tá vazando, então eu prefiro usar o pincel. Mas particularmente eu prefiro usar a garrafinha, porque quando você usa o pincel, eu vou mostrar pra vocês, você passa o pincel no bolo e vem migalha junto com o pincel. Então o que tá aqui no potinho você não pode reutilizar, tá? Você tem que jogar fora, tá? Descartar. Ó. Cheirinho de baunilha. Ó, coloquei um pouquinho aqui, vou mostrando pra vocês. Peraí que eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de baunilha. Gente, nesse caso aqui é extrato de verdade, tá? É extrato. Eu tô nos Estados Unidos, eu uso essa marca aqui. Tem algumas coisas além da baunilha aqui, mas acredito que seja melhor do que aquela essência de baunilha que é totalmente feita na indústria. Aqui, pelo menos, tem informações de baunilha aqui, tá? Então, pelo menos tem alguma coisa de baunilha aqui. Bom, molhei, coloquei um pouquinho aqui no potinho, a parte, e agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, esse pincel aqui é um pincel de cerdas naturais, próprio pra cozinha, tá? Então quando eu faço assim, ó, ele absorve muita calda, tá vendo? Até escorre aqui, ó, se eu encosto ele aqui na lateral da tigelinha, ele escorre. A ideia é essa, se eu usasse aqueles de silicone, ele não iria absorver, então não teria como você molhar o seu bolo com aquele, tá? Então eu venho derramando essa calda aqui no bolo
Eu não posso molhar muito, porque a massa amanteigada, ela não aguenta muita calda, tá? Se você coloca muita calda aqui, ela pode até jogar essa calda pra fora. Então você espatula o bolo e, sei lá, depois de um dia ele já tá assim, ó, vazando calda por debaixo do buttercream ou até mesmo criando bolha, tá? Então eu prefiro não molhar muito. Ó, se você ver aqui, sobrou bastante migalha aqui dentro, tá vendo? É normal acontecer. Por isso que eu ainda prefiro usar esse squeezezinho aqui. Porque pelo menos eu só faria assim e não precisaria me preocupar em ter ou não que descartar a calda, tá? Bom, molhei. Agora eu vou colocar a cinta de contenção. Aqui, gente, eu tô usando o bico da Wilton 2A. Ele é bem ele é mais abertinho, tá vendo? Redondo. Mas se você não tiver, você pode simplesmente fazer um cortezinho aqui na ponta da manga de confeitar, que já é suficiente, tá? E eu venho passando esse buttercream aqui, ó. A minha mão eu não mexo, eu mexo a bailarina. E aí eu vou colocando esse buttercream aqui, ó, nas extremidades aqui do bolo. Ó, tá vendo que aqui ficou parecendo uma piscininha? E agora sim eu vou colocar o meu recheio. Aqui eu tenho um recheio de brigadeiro com Oreo. Eu vou colocar um pouquinho de bolacha também, tá? Mas vamos começar pelo recheio, né? Vamos lá então. E eu tenho que tomar cuidado para não ultrapassar muito a altura dessa cinta de contenção, porque senão não adianta, né? Ela tá aqui, gente, para impedir que o recheio, com o peso dos outros bolos de cima, o recheio fique esmagado. Se ele for esmagado, o recheio vai vazar para as laterais, certo? Então, essa cinta tá aqui exatamente para evitar que isso aconteça. Ó, agora eu vou colocar aqui o brigadeiro. Esse brigadeiro aqui, ele não tá naquele ponto de enrolar, tá? Ele tá um pontinho a menos, exatamente porque eu não quero que ele fique muito duro na hora de cortar o bolo, tá? Então, ó, ele tá bem na alturazinha. Deixa eu tentar mostrar pra vocês de perto. Acho que dá pra ver. Ele tá bem na altura da cinta de contenção, tá vendo? Esse é o ideal, tá? Ó, aqui, gente, eu tenho as casquinhas da bolacha de Oreo. Eu vou só quebrar um pouquinho, não vou colocar muito não. É só pra dar um gostinho a mais, tá? Vou quebrar com a mão mesmo, só um pouquinho, porque eu não quero ultrapassar muito a altura da cinta de contenção. Prontinho. Agora a próxima camada. Ó, a próxima camada eu posso usar aquelas que não tiveram em contato com o fundo da forma de bolo. Então, se você reparar, essa daqui, ela foi cortada no meio, tá vendo? Dos dois lados você consegue ver os furinhos da massa. Aqui e aqui. As do meio não tem problema fazer isso, tá? Então, eu alinho direitinho aqui, ó. Dou só uma pressionadinha, mas eu não aperto muito, porque lembra, o buttercream agora, ele não tá firme. Então, se eu apertar aqui, ele vai vazar do mesmo jeito e não vai adiantar nada a minha cinta de contenção. Eu só alinhei aqui, dei uma leve apertadinha para que ele não fique deslizando, tá? Coloquei aqui, vou molhar a outra camada, volto com o pincel, eu volto com o pincel aqui e vamos lá, ó. Molhei. Agora, cinta de contenção novamente. De novo, eu deixo o braço quietinho, a minha mão quietinha e só vou girando a bailarina. Eu não coloco, gente, a cinta de contenção muito pra fora, porque quando eu amassar, ela já vai
dar uma achapadinha. Então, se eu coloco muito aqui pra fora, muito próximo à extremidade do bolo, ela vai acabar caindo, ou até mesmo sair do limite do bolo. Então eu coloco bem rentezinho aqui na extremidade. Ó, mão quietinha e só gira a bailarina bem devagarzinho. Prontinho. Temos uma outra piscininha, ó. Acho que dá pra ver, né? Ó. E aqui nessa piscininha eu vou colocar de novo o recheio. Aqui, gente, eu tô fazendo só Oreo, mas eu poderia intercalar os sabores, colocar Oreo, sei lá, com creme 4 leites, colocar qualquer outro sabor, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Eu deixo a mão parada e vou girando a bailarina. Vou fazendo estilo um caracolzinho aqui dentro, tá? Ó, terminei. Preenchi a minha piscininha aqui. Vou quebrar mais uma camadinha de Oreo, da bolacha Oreo. Só um pouquinho mesmo, tá, gente? Até porque eu não quero passar muito da cinta de contenção aqui para não precisar fazer outra. Esse bolo aqui ele é muito pequenininho. Se eu colocar outra cinta de contenção aqui, quando eu colocar outra camada, essa outra camada vai acabar achatando a cinta de contenção de baixo. E o que vai acontecer? No final, ou essa cinta vai vazar, ela vai vir para fora da extremidade do bolo, ou senão ela pode ir muito para dentro. E aí, em vez de você ter um bolo com Oreo, você tem um bolo com buttercream de recheio. Porque a cinta vai acabar ficando muito grossa, tá? Se fosse um bolo de 15 centímetros de diâmetro, um pouco maior, não teria problema, tá? Tanto que eu também faço dessa forma. Mas como é um bolo pequenininho, eu não gosto muito de colocar 2 camadas de cinta de contenção, não. Bom, agora a próxima. A mesma coisa, porque eu tô falando de uma massa que vai ficar no meio do bolo, tá? Então, essa daqui dá pra ver os furinhos, essa daqui também. Nenhum desses lados aqui estavam em contato com o fundo da forma. Então, ela tá um pouquinho mais irregular, tá vendo? Você vê os furinhos aqui e vê os furinhos aqui. Dá pra ver? Aqui e aqui. É os furinhos da massa normal, tá, gente? Não tem nada de errado com essa massa. Prontinho. Dei uma leve apertadinha aqui. E vou molhar de novo. Molhei. Ah, é normal soltar migalha, tá? Tá cheio de migalha. É normal, faz parte desse processo, principalmente quando a gente usa o pincel, como ele acaba esfregando na massa, é normal soltar um pouquinho mais de migalha. Buttercream de novo. Ó, rentezinho a extremidade, mas nenhuma parte da cinta de contenção fica pra fora da massa. É isso que é importante. Temos aqui outra piscininha. Mais brigadeiro. Ah, esse brigadeiro aqui, gente, ele tá meio escurinho, né? Você fala, nossa, brigadeiro desse jeito, cinza? O que aconteceu? Esse brigadeiro aqui, eu tinha feito ele, normal, brigadeiro branco com chocolate branco. Eu fui lá e coloquei uns pedaços de Oreo. Aí eu pensei, gente, eu acho que vai ser pouco. O que eu fiz? Eu simplesmente adicionei mais ingredientes naquela mistura, que já estava com Oreo, e fui misturar. Então, a bolacha, ela acabou dissolvendo ali dentro. Por isso que ela ficou mais marrom, cinza, enfim, ficou essa cor mais escura, tá? Mas é Oreo feito com brigadeiro branco e Oreo para saborizar. O gosto tá incrível, só não tá com uma cor muito bonita.
Agora de novo, bolachinha. Eu quebro na mão mesmo. Agora eu vou colocar outra massa. Vamos lá. Essa massa aqui, ela deu uma afundadinha no meio, tá vendo? Ela não vai comprometer tanto a estrutura do meu bolo se eu colocar ela mais pra cima. Se eu colocasse essa massa aqui, que ela tá mais molinha, tem um fundinho aqui dela, se eu colocasse essa massa aqui, mais pra baixo, ela poderia comprometer a estruturação do meu bolo. Mas, como eu vou colocar ela mais pra cima, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, essa parte mais irregular aqui, eu vou colocar ela em contato com o recheio, porque eu tenho que manter a parte mais reta para receber a próxima camada. Ó, dei uma apertadinha. Vamos molhar de novo. Ó, esse processo aqui de esfregar o... Não esfregar, tá? Não tô passando com muita força nem nada. Mas eu tenho que agir como se eu estivesse pintando o bolo. Usando o pincel pra pintar o bolo, vamos dizer assim. E com isso, eu vou liberando a calda que tá aqui no pincel. Com esse processo, eu acabo grudando algumas migalhas de bolo aqui no pincel. Então é normal, quando você volta pra passar a calda mais uma vez, você carregar a migalha que tá aqui no pincel aqui pra nossa caldinha. Bom, acabou aqui, eu vou colocar só mais um pouquinho. E vamos para cinta de contenção novamente. Ó, próxima extremidade, mas nenhuma parte do buttercream fica além da massa do bolo. Fizemos outra piscininha. Agora o recheio. Eu mexo a mão da bailarina, mas eu não mexo a mão do recheio. Prontinho. Evitando ao máximo de ultrapassar a altura da cinta de contenção, tá? Porque, ó, imagina, você tem lá uma piscina de... Vamos supor, você tem lá uma piscina. Se você coloca a água além da borda da piscina, o que vai acontecer? Ela vai vazar, certo? É a mesma coisa aqui. Eu não quero que esse recheio vaze, então eu não vou passar da borda da piscina. Prontinho. Agora sim, a gente vem para a última camada de bolo. Ó, essa daqui, você vê os buraquinhos da massa, mas aqui não, porque essa parte aqui é a que estava em contato com a forma, com o fundo da forma. Então, sempre começa a montar o bolo com essa parte aqui para baixo, em contato com o cake board, e quando você vai terminar, você fecha com essa massa de ponta cabeça, para ficar retinho também, tá? Bom, terminei aqui. Sim, eu vou molhar essa última camada também. E agora, gente, deixa eu só dar uma limpadinha aqui para tirar essas migalhas. Porque tem migalha de tudo quanto é lado. Agora, gente, que a gente tá com o nosso bolo bem montadinho, a gente vai ter que deixar ele descansar, para que esse recheio aqui, ele fique mais estruturado, mais firminho, assim como a cinta de contenção. Lembra que aqui nessa cinta a gente tem buttercream? O buttercream, gente, ele é de manteiga, então quando ele vai na geladeira ele fica duro, ele fica mais firminho.
Então, se a gente deixar ele, por exemplo, se a gente for pegar ele agora, nesse momento aqui, e já começar a espatular, olha como ele tá molinho, tá vendo? Se você colocar na geladeira e deixar ele descansar por mais ou menos umas 6 a 8 horas, ele vai ficar bem mais firminho e bem mais preparado para receber a sua cobertura, tá? Que no meu caso é Buttercream. Ó, aqui eu tenho uma tira de acetato. Nesse caso aqui, como eu fiz a cinta de contenção com o Buttercream, o Buttercream não vai sujar a minha cinta de acetato, não vai sair puxando, repuxando tudo. Se eu tivesse, por exemplo, feito uma cinta de contenção com um brigadeiro, aquele brigadeiro no ponto de enrolar, por exemplo, um pouco mais firme, aí eu precisaria passar um pouco de desmoldante, um pouco de gordura aqui para evitar que quando eu puxe, comece a sair aqueles fiapinhos, sabe? Comece a repuxar o brigadeiro ou qualquer outro recheio que seja à base de leite condensado. Mas aqui é Buttercream, então não tem problema, eu vou colocar direto sem nem passar o desmoldante. Ó, nesse momento aqui, eu não quero apertar o bolo, tá? Por quê? Se eu apertar o bolo, ele vai ficar num formato menorzinho, certo? Porque ele tá apertado. Quando eu tirar esse acetato, essa cinta de contenção aqui vai rachar. Por quê? Porque ela vai acostumar, vamos supor, ela vai acostumar com a posição mais apertadinha. E quando a gente abre, quando a gente tira esse acetato, ela vai afrouxar. Então ela vai acabar rachando. Então eu não aperto, eu só envolvo ele para que ele não fique molengo, sabe? Espera aí que eu vou pegar um plástico filme. Agora, ó, vou pegar um durexzinho só para manter o acetato no lugar. Cadê a tesoura? É só para manter ele no lugar, não é para apertar. E agora a gente vem com o filme, papel filme, tá? Ó, prontinho. Ele tá envolvido no plástico filme. E agora ele vai pra geladeira descansar por volta de umas 8 horas. Nesse caso aqui eu vou deixar até amanhã, tá? Então vai ser mais ou menos umas 12. Mas no mínimo 8 horas, tá? 6 a 8 horas. Bom, é isso, gente. Vou deixar ele na geladeira ali. Depois eu vou fazer outro vídeo espatulando ele pra mostrar pra vocês. Se der, eu vou abrir uma live, dependendo do horário que eu for fazer. E é isso, se tiver alguma dúvida, me mande no direct, nos comentários, deixa a sua dúvida aí que o que eu puder eu vou responder, tá bom? Obrigada, beijo!